Hoje eu vou falar sobre a industrialização e a economia brasileira durante o século XX até os dias atuais. Processo de industrialização durante a República Velha. Durante a República Velha, o Brasil iniciou um processo de industrialização lento e limitado, marcado por diversos obstáculos econômicos e políticos. Nesse período, a economia brasileira era fortemente baseada na agroexportação, especialmente do café, com destaque para o estado de São Paulo e a elite cafeeira, que detinha grande influência no cenário político nacional e priorizava investimentos no setor agrícola, o que dificultava o avanço industrial. Apesar disso, as primeiras indústrias começaram a surgir, principalmente nos setores têxtil, alimentício e de bens de consumo. Esse crescimento inicial foi impulsionado por fatores como a acumulação de capital proveniente da produção cafeira e a chegada de imigrantes europeus que trouxeram mão de obra qualificada para o ambiente urbano e febril. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se os principais centros industriais do país. A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto importante no processo da industrialização. A dificuldade de importar produtos da Europa levou à necessidade de produção interna, que estimulou o crescimento da indústria nacional. No entanto, esse avanço ocorreu sem apoio direto do Estado, que mantinha políticas econômicas voltadas para a exportação agrícola e adotava medidas cambiais e tarifárias que favoreciam a importação de produtos industrializados, dificultando a competitividade das indústrias brasileiras. Além disso, o início da industrialização contribuiu para o crescimento urbano, sobretudo em São Paulo, atraindo trabalhadores para centros industriais. As condições de trabalho, porém, eram precárias, com longas jornadas de trabalho, baixos salários e ausência de direitos trabalhistas, o que gerava descontentamento e levava à realização de greves e movimentos operários, frequentemente liderados por imigrantes especialmente italianos, que vinham trabalhar nas lavouras, mas muitos migraram para as cidades e forneciam mão de obras às fábricas. Contribuíram para o conhecimento técnico e também com ideias políticas, socialismo e anarquismo. Em resumo, a industrialização durante a República Velha foi um processo lento e limitado, mas fundamental a lançar bases do desenvolvimento industrial, que se intensificaria a partir de 1930, com o fim da República. A crise de 1929. Os Estados Unidos naquela época e até hoje tinha uma política de crédito muito fácil. As pessoas podiam pegar empréstimos muito facilmente, podiam pegar dinheiro do banco muito facilmente, e isso facilitava o endividamento das pessoas. Além disso, os Estados Unidos estavam no auge do liberalismo econômico, ou seja, o Estado não interferia na economia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa saiu toda quebrada economicamente, porque centenas de pessoas tinham morrido e as economias estavam todas ruins. Então, os Estados Unidos se tornaram a maior economia mundial. Começaram a desenvolver muito a sua indústria, a sua agropecuária e começaram a exportar produtos e investir muito dinheiro na Europa. Com o tempo, a Europa começou a se reerguer e precisar menos desses produtos norte-americanos. Só que o problema é que os Estados Unidos não diminuíram a sua produção. Mesmo com menor demanda, continuaram a produzir com a mesma quantidade. Isso que fez com que muitos produtos ficassem estocados, porque tinha menos gente para consumir naquela época. A renda dos Estados Unidos era muito mal dividida e a população não tinha tanto poder de compra para adquirir a quantidade de bens que eles mesmos produziam. E naquela época era muito comum as pessoas investirem o dinheiro que elas tinham em bolsas de valores. Elas compravam ações de empresas com o tempo e se essas empresas se valorizassem, as ações valeriam mais dinheiro. E as pessoas lucrariam com isso. Era muito comum naquela época que todas as pessoas investissem na bolsa de valores. Pessoas de todas as classes sociais investiam na bolsa de Nova York. No dia 24 de outubro de 1929, muitas pessoas tentaram recuperar o dinheiro que tinham investido na bolsa, vendendo suas ações naquele dia. Mais de 12 milhões de ações foram postas à venda, e quando tem muita coisa vendendo e pouca gente comprando, o preço disso cai, né? E naquele dia a bolsa quebrou.
Esse foi o crash da Bolsa de Nova York. Com isso, muitas empresas faliram, muitos bancos e muita gente acabou perdendo o emprego no auge da crise de 29. Um quarto da população ficou desempregada. Como os Estados Unidos era a maior economia do mundo e o dólar era uma referência ao Banco Mundial, a Alemanha saiu muito prejudicada e o Brasil também, por ser um grande produtor de café. Então a economia brasileira ficou muito quebrada, além de outros países do mundo. O que foi muito ruim também é que naquela época não havia previdência pública e nenhum auxílio do governo. E muitas pessoas naquela época ficaram vivendo basicamente de doações. Governo de Getúlio Vargas. Vargas chegou no poder por meio de um golpe de Estado, então a situação não estava das melhores para ele. Por mais que ele tivesse o apoio de muitas pessoas, ele precisava assegurar que se mantivesse no poder, porque a galera que ele tirou não estava muito feliz e estava querendo voltar. Quando Vargas chegou ao poder, o país era um país oligárquico. Era um Brasil que cada estado tinha sua oligarquia, família, grupo de pessoas que mandava e comandava e fazia o que bem entendia. O governo central, o presidente, não tinha tanto poder comparado a isso. Então, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, ele tratou logo de enfraquecer essas oligarquias. Para que ele tivesse poder para enfraquecer essas pessoas que mandavam antes dele, e também não era só ele que queria isso. A população que apoiava Getúlio Vargas também contava que ele fizesse isso. As oligarquias conseguiam se manter por meio de eleições fraudulentas, onde o voto era aberto e todos sabiam em quem todo mundo votava. Podiam comprar votos, ameaçar pessoas, falsificar as eleições. Os coronéis colocavam no governo para trabalhar com eles pessoas de confiança, parentes, amigos. Assim eles mantinham só pessoas que iam apoiar eles trabalhando no governo. Por meio dos governadores, onde os estados tinham uma certa autonomia, então os governadores tinham um poder considerável. Para acabar com as oligarquias, Getúlio Vargas, em 1932, começou instalando o Código Eleitoral, com o voto secreto e o voto feminino, e também a justiça eleitoral, para justamente fiscalizar para que não acontecesse nenhuma anormalidade. Para diminuir a autonomia dos estados e o poder dos governantes, então Vargas diminui o poder dos estados e tira essas pessoas do poder e coloca pessoas de sua confiança, principalmente militares, que foi uma forma de ele agradecer as pessoas que fizeram um golpe que colocou ele no poder. Anos depois, Getúlio Vargas instituiu o concurso público para que só pessoas capacitadas vão trabalhar no governo. Isso, em grande parte, também vai fazer as oligarquias perder o poder. As oligarquias não estavam nada felizes com isso, com essa situação, e quem estava mais revoltado com essa situação era o estado de São Paulo. Cafeira, Rio era o estado que mais movimentava a economia do Brasil. Então São Paulo tinha essa crítica que eles carregavam a economia do Brasil nas costas. Eles eram o estado mais importante, mas não tinham participação na política. E com isso, São Paulo foi o auge desse conflito entre os estados e o governo Vargas. Foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi quando São Paulo fez um conflito armado, mesmo uma batalha que durou 3 meses. Um conflito para pedir que o Brasil tivesse uma constituição, porque desde o golpe de Vargas, que ele chegou no poder, ele estava governando sem lei. Ele podia fazer o que ele quisesse, então as oligarquias e o Estado de São Paulo criam uma constituição. Após 3 meses de conflito, São Paulo ganhou, já que muitos estados apoiavam São Paulo. Vargas cedeu e Getúlio Vargas chamou uma assembleia para enfim fazer uma lei, uma
Constituição para o Brasil, que foi a Constituição de 1934, que definia o Brasil como uma república federativa. Significaria que os estados teriam mais autonomia, que era uma mentira, porque Vargas estava fazendo justamente o contrário. A Constituição também definiu que o Brasil seria presidencialista, que cada presidente teria um mandato de 4 anos e não poderia se reeleger, e que as eleições seriam diretas, com exceção da próxima eleição, que seria indireta. E no outro dia ele foi eleito como presidente. Ele também instituiu o ensino primário obrigatório e algumas leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas não foi uma bondade de Getúlio Vargas, servia principalmente para criar uma boa imagem dele, mesmo como tal do pai dos pobres, pai dos trabalhadores, para ser bem visto pela população. O que Vargas percebeu era que ter apoio dos trabalhadores era ter tudo, e também era ter tudo. Ele também começou a criar símbolos nacionais. Ele também criou o DIEP, que é o Departamento de Empresa e Propaganda, que fazia uma imensa propaganda de si mesmo. Ele instaurou o 1º dia de maio, o Dia do Trabalho, disso para amenizar os danos da crise de 1929. Getúlio Vargas estabeleceu que o governo ia comprar milhões de quilos de café e queimar esse café justamente para impedir que fosse mais desvalorizado no mercado e ajudar na economia do Brasil. Acabamos a primeira fase da era Vargas do governo provisório e vamos para a segunda fase. O que agora ele tem uma lei que manda nele e ele não pode mais fazer o que ele quer. Durante o período constitucional, houve muitas mudanças na estrutura política do Brasil, porque as oligarquias estavam perdendo poder, os militares estavam perdendo poder e a população estava encontrando formas de ser representadas, especialmente partidos políticos. Aí, nesse contexto, vieram movimentos que foram o AIB, Ação Integralista do Brasil, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que se contrastavam entre si. A criação do integralismo brasileiro, que era um movimento que foi criado por um cara chamado Plínio Salgado, eles eram de extrema direita e tinham claras expressões no fascismo e no nazismo. Eles achavam que o Estado tinha que ser forte e que o poder tinha que estar nas mãos de um único líder. Eles achavam que as pessoas tinham que ser criadas para que todas pensassem da mesma forma, para que o país fosse unido e conseguisse fazer o que precisava. O lema deles era Deus, Pátria e Família. O partido chegou a ter mais de 100 mil pessoas. Geralmente, os integralistas eram funcionários públicos, membros da igreja e alguns militares. Alguns anos depois foi fundado o ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é antifascista, e o pessoal da ANL via que não só o Brasil, mas no mundo estava tendo esse radicalismo de ideias, que o pessoal estava entrando na onda de ideologias totalitárias, e eles tinham muito medo que acontecesse uma guerra por isso. Fundaram a ANL, um movimento antifascista. Eles criticavam o fascismo e o imperialismo, especialmente dos Estados Unidos. Defendiam a reforma agrária, defendiam que o Brasil não pagasse dívida externa para conseguir investir mais na economia, para racionalizar as empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil. Também queriam que o governo atendesse mais direitos aos trabalhadores, que o poder fosse menos limitado, menos elitista. Quem fazia parte da ANL? Uma grande parte da população, tanto militares, estudantes, a classe média, os trabalhadores e as esquerdas. A ANB apoiou o Getúlio Vargas, esteve ao lado dele, e o Vargas morria de medo da ANL,
porque eles queriam um tanto de medidas que o Vargas não queria ceder. Quando o Partido Comunista apoiou a ANL, aí sim Vargas viu um motivo para declarar a ANL que a ANL era ilegal. A intentona comunista foi uma série de revoltas que aconteceu em 1935 em vários lugares do país. Começou em Natal e se espalhou em várias outras cidades. Tiveram movimentos e insurreições para instaurar um novo regime no Brasil, só que não deu certo. E uma liderança muito importante da intentona comunista foi Luiz Carlos Prestes, que era comunista e foi convidado para presidir a ANL. E a ANL foi proibida justamente quando Luiz Prestes declarou que apoiava ela. A maior parte das pessoas que participou da intentona comunista foram presas e torturadas, algumas deportadas, e a partir daí vai fortalecer o medo do comunismo, que vai ser uma coisa muito utilizada pelo Vargas. Os comunistas fizeram uma série de movimentos e o Vargas viu uma oportunidade de fortalecer o poder dele, visto em breve que ele teria que largar a presidência. Então, quando ele teve a intentona comunista, Vargas coloca o Brasil em estado de sítio, que é uma medida extrema que o governo controla o legislativo e o judiciário, e também pode controlar a liberdade individual das pessoas. Ele mantém o estado de sítio por anos, justamente porque ele tinha mais poder e não precisava prestar contas para a Constituição. Com a ameaça comunista, o exército, que estava com um pé atrás com Vargas, voltou a apoiar Vargas e ajudou ele a dar um golpe de Estado. Vargas precisava de uma desculpa e que as pessoas apoiassem ele, então ele inventou o famoso plano Corre, que foi inventado que basicamente foi fraudado um plano que foi por escrito por um judeu chamado Cohen, que basicamente falava que ia ter uma revolta comunista, que os comunistas iriam tomar conta do tomar o poder no Brasil. A população ficou com medo e o plano do Vargas funciona. E ele fica no poder, ele toma todo o poder contra poder e entra em estado de ditadura para que os comunistas não entrem no poder, para garantir que ele ia ficar no poder e ninguém podia tirar ele do poder. Ele entorgou uma nova constituição conhecida como Constituição Polaca, e a gente vai entrar para a ditadura do Estado Novo. Ele instituiu nessa Constituição que ele podia impor leis no país, nomear interventores nos estados, com o fechamento das assembleias e câmaras municipais, ordenar a invenção de domicílios e a prisão de pessoas e censurar os meios de comunicação e extinguir os partidos políticos. A AIB não ficou nada feliz com isso, por Getúlio Vargas extinguir eles, quando eles ajudaram o Getúlio Vargas, e a AIB tentou fazer um atentado e matar Getúlio Vargas. Depois disso, Getúlio Vargas percebeu que não podia confiar em ninguém. Depois disso, o Getúlio Vargas percebeu que não podia estar confiando em ninguém e começou a perseguir qualquer tipo de oposição ao regime dele. E vai começar um período muito grande de censura, perseguição, presos políticos, pessoas exiladas, torturadas. Um dia de grande destaque do Getúlio Vargas vai ser a industrialização, porque o Brasil era basicamente um país monocultor, via muito do café. Quando o Vargas chega no poder e o Brasil viveu uma industrialização por substituição de importações, porque teve tanto guerra mundial quanto a crise de 29. Então, os parceiros comerciais do Brasil, que antes o Brasil importava tudo, o Brasil não tinha tanto a indústria aqui. Então, os parceiros comerciais que o Brasil comprava ou estavam em crise por conta da crise de 29 ou estavam quebrados por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil foi forçado a se industrializar para substituir as importações que eles faziam desses outros países. E a política do Estado Novo ficou reconhecida como nacional desenvolvimentista.
O Vargas queria desenvolver a base da industrialização brasileira, queria fazer intervenção estatal, empréstimos para desenvolver indústria, tanto que nos anos 40 e anos 50, 70% das indústrias tinham sido fundadas a partir do governo Vargas. Então ele promoveu em grande escala a industrialização no Brasil. E ele focou em 4 elementos principais: o petróleo, mineração, siderurgia e energia elétrica. Então ele criou, por exemplo, indústrias petrolíferas, criou o Vale do Rio Doce, outras empresas de mineração, criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também outra empresa hidroelétrica. Vargas começou a desenvolver esses fatores e setores da industrialização, e sempre as empresas eram estatais. Estavam tudo no poder das mãos dos estados. Outras medidas que o Vargas adotou para a industrialização foi a política de proteção tarifária, que era um aumento das tarifas de produtos importados. Também diminui tarifas sobre sobre equipamentos industriais, para ser mais barato de montar indústrias. Ele fundou juros e empréstimos favoráveis à indústria para estimular a circulação de dinheiro e tudo mais. Também fixou o salário mínimo. Foi criado também um sistema público de educação. O governo também começou a fundar o que se tornou o Sistema Universitário Federal, as Universidades Federais do Brasil. Também foi criado o Senai e o Senac, escolas para a formação de professores. O golpe do Estado o golpe do Estado foi em 1937. Com a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas era uma pessoa extremamente dual, que estava cada hora de um lado, do lado que mais convinha. Então, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas estava recebendo dinheiro dos Estados Unidos, por conta da política da grande vizinhança, a CSN foi fundado com esse dinheiro, e ele também já tinha feito vários elogios à Alemanha nazista e ao fascismo. Mas ele tentava não se meter nos conflitos de outros países. Só que na Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que o Brasil tinha várias relações comerciais com a Alemanha, Japão e Itália, com esses países do eixo, os Estados Unidos veio cobrar que o Brasil viesse ajudar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que muitas pessoas e os militares achassem coerente que o Brasil fosse lutar contra os regimes autoritários como o nazismo e o fascismo, enquanto mantinha uma ditadura interna. E em outubro de 1945, Vargas sofreu um golpe militar, liderado por generais que antes o apoiavam, que tiraram ele do poder. A volta de Getúlio Vargas ao poder. Em 1950, o Getúlio Vargas se candidata de novo à presidência e acaba vencendo. Na época, seus principais adversários políticos eram um partido que era a União Democrática Nacional, que sempre foram antigetulistas, conservadora e de direita, que se opuseram e tentaram falar que a eleição de Vargas não era legítima. Mas no final das contas, ele acabou assumindo a presidência. Ele assumiu o Brasil que estava endividado em meio a uma guerra fria, que era muito cobrado que o Getúlio Vargas tivesse um posicionamento. O Brasil tinha uma dívida com o exterior, então ele tentou fazer algumas medidas para conter a economia. Nessa época, ele inventou a Petrobras e a Eletrobras, o Fundo Nacional de Eletrificação, o CNPq,
que é o Conselho Nacional de Pesquisa, o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Uma das consequências da crise econômica do Brasil era a inflação. O custo de vida só aumentava, a moeda só desvalorizava e o salário das pessoas continuava o mesmo. E por causa disso, teve uma greve gigantesca chamada Greve dos 300 mil, na qual milhares de pessoas pediam um aumento salarial. E na época, o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas era João Goulart, e ele fez uma proposta sugerindo o aumento de 100% do salário mínimo, o que obviamente desagradou a elite, os grandes empresários. Então, no final das contas, houve uma crise interna no governo, porque o João Goulart propôs esse aumento salarial e, no fim, por pressão popular, eles tiveram que conceder esse aumento salarial. Mas João acabou perdendo seu cargo. Isso fez com que a elite odiasse o João e o chamasse ele de comunista, e fez com que os trabalhadores amassem o Goulart. Naquela época, o principal opositor do Getúlio Vargas era um jornalista que também era político, chamado Carlos Lacerda. Ele era da UDL. Ele tinha um jornal muito relevante, ele fazia várias colunas falando mal do Getúlio Vargas, já tentou encabeçar vários golpes contra o Vargas e também fez parte do golpe militar. Em janeiro de 1954, vai ser feito um atentado contra ele. O chefe de segurança do Getúlio Vargas vai dar um tiro e tentar matar Carlos Lacerda. Hoje sabemos que não foi o Getúlio Vargas que ordenou, mas ele era o braço direito do Getúlio Vargas. E todo mundo suspeitou de Vargas. Só que o atentado foi muito mal feito, porque Carlos Lacerda nem se machucou, mas o tiro atingiu um major da aeronáutica que acabou falecendo. Como um crime tinha acabado de acontecer, investigações começaram a acontecer. O pessoal da UDN e os militares começaram investigações por fora para tentar encontrar pontos do Getúlio Vargas e pressionaram a abdicar poder. Eles queriam que Getúlio renunciasse e que ele largasse a presidência. E se Getúlio Vargas não largasse, eles iriam fazer um golpe de Estado e tirar Vargas do poder. Vargas estava em uma situação muito complicada. Ou ele renunciava ou ele seria tirado, mas ele decidiu que sim, ele iria escolher o que aconteceria com ele. Poucos dias depois, dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo de Getúlio Vargas, ele tira a própria vida. Mas Getúlio Vargas sabia o impacto que a morte dele teria, tanto que ele deixa uma carta de suicídio denunciando um tanto de coisa que estava acontecendo no Brasil, se colocando como Deus, que ele estaria morrendo pela população que estava entregando aos trabalhadores brasileiros o seu sangue e sua alma, que quando as pessoas sofrerem, ele estaria lá no céu dando forças para seguir em frente. A morte de Getúlio Vargas causa um rebuliço. Pessoas saem na rua e tacam fogo na sede da UND no Rio de Janeiro. Destrói caminhões que levaram jornais que falavam mal de Getúlio Vargas. O exército coloca tanque na rua para conter a revolta da população. Então, com toda essa crise, com a população na rua, tacando fogo na UNDN, os militares perceberam que não teria como dar um golpe de Estado após a morte de Getúlio Vargas. Então, vai ter novas eleições e quem vai ser eleito vai ser Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil entre 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek e as diferenças na política de JK com Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek promoveu um modelo de desenvolvimento industrial distinto do Getúlio Vargas.
caracterizado por um maior investimento na infraestrutura e a indústria de base, com a construção de Brasília como símbolo desse avanço. A política de Juscelino Kubitschek visava a modernização e a integração nacional, com a capital no interior como um dos pilares desse projeto. As diferenças entre a política industrial do JK e a do Getúlio Vargas era que o Juscelino Kubitschek priorizava o desenvolvimento industrial com foco em infraestrutura, rodovias, energias, portos e indústrias de base, aço, petróleo, siderurgia, buscava a integração nacional e a modernização do país. Já o Getúlio Vargas, ele tinha uma política industrial que tinha como foco o desenvolvimento de indústrias de bens de consumo e a substituição de importações com uma maior intervenção estatal e a busca por uma indústria nacional forte. As principais obras de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. A cidade foi construída como um símbolo da modernização e a integração do país, com a capital no interior do país, buscando integrar as regiões e promover a ocupação do Centro-Oeste. Os planos e metas de Juscelino Kubitschek estabeleceu metas em áreas como energia elétrica, transportes, indústrias de base, alimentação e educação, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico. Ele também teve projetos de rodovias, como a do Belém-Brasília, que visava integrar diferentes regiões do país e facilitar o transporte de produtos e de pessoas. A indústria de base, investimentos em setores como siderurgia, aço e o petróleo foram essenciais, para o desenvolvimento industrial, preparando o país para um crescimento mais amplo. Razões para a transferência da capital para o Centro-Oeste foram a integração regional. JK buscava atrair investimentos e pessoas para o interior do país, reduzindo a concentração populacional e a economia no Sudeste e promovendo integração entre as regiões. A construção de Brasília era vista como um símbolo da modernização e do desenvolvimento do país, atraindo investimentos estrangeiros e impulsionando a economia. A capital do Rio de Janeiro estava sobrecarregada e apresentava problemas de infraestrutura, com a nova capital no Centro-Oeste buscando resolver esses problemas. A integração com o interior. JK também buscava integrar o interior do país e aproveitar a vastidão territorial para promover o desenvolvimento e o crescimento econômico. Jânio Quadros e João Goulart. Dificuldades políticas e econômicas que prepararam o Brasil para a intervenção militar. O Jânio fez muitas mudanças na economia e também na política externa no sentido econômico. O Brasil estava quebrado por causa dos altos gastos públicos e a alta inflação que viera até mesmo antes, mas principalmente do governo de Juscelino Kubitschek. Então, logo no seu início de governo para tentar controlar a economia do Brasil, o Jânio Quadros fez várias medidas políticas que ajudariam a economia, mas que teriam um alto custo para pessoas. Então, ele congelou o salário mínimo, dificultou as pessoas de terem crédito, diminuiu o subsídio do petróleo para trigo. Então, o
pão, gasolina, tudo acabou ficando mais caro. Então, logo no início, ele tinha prometido a varredura da co- corru- corri- opa, corrupção. E logo no início, ele começou várias investigações sobre vários casos de corrupção que tinham acontecido, casos de desvio de dinheiro que tinham acontecido na construção de Brasília rapidamente. Logo no início do seu governo, por causa das políticas econômicas, os trabalhadores, as pessoas comuns já não estavam mais gostando dele. E também os políticos todos se voltaram contra o Jânio, justamente porque ele estava investigando sobre esses esquemas de corrupção. Todo mundo dançou. Uma coisa que não agradou nada também foi sua política externa, porque diferente do Juscelino, ele não se aliou com os Estados Unidos. Já não queria que o Brasil tivesse uma política externa aberta a todos, então ele vai abrir uma um tanto de embaixadas em países da África, começa a ter relações econômicas e diplomáticas com a China, com a União Soviética, com a Rússia, e isso vai desagradar vários setores da sociedade, principalmente quando, em 1961, os Estados Unidos tentam invadir Cuba e tentam acabar com a Revolução Cubana. O Jano vai criticar os Estados Unidos de estarem se metendo na política de outros países e vai receber Che Guevara aqui no Brasil e vai dar uma medalha de honra para ele, o que vai gerar muita polêmica na época. E nisso tudo a população não estava gostando muito dele. Os políticos também. E nem estava tendo muito. E estava tendo muita pressão dos militares para que ele largasse a presidência. E no meio disso tudo, o Carlos Lacerda, que era um político da UDN, que no início tinha apoiado o Jânio Quadros, se volta contra ele e faz um discurso no rádio dizendo que ele queria aplicar um golpe de Estado. No dia seguinte, dia 25 de agosto de 1961, Jânio vai embora, deixando uma carta que era uma carta de renúncia. O João Goulart era o vice-presidente legalmente. Era era direito dele de assumir a presidência. Então ele teria que voltar para o Brasil e assumir. Mas não permitiram que o avião dele pousasse no Brasil. Estava tendo várias tentativas de golpe militar no final. No final, foi feita uma grande campanha, que era a campanha da legalidade, para que se fosse feito o que estava na lei. Depois de muitas negociações, foi autorizado que João Goulart assumisse a presidência do Brasil. Mas antes disso, eles mudaram o governo do Brasil de presidencialista para parlamentarista. E no parlamento, quem governa é o primeiro-ministro, não o presidente. Mas isso vai mudar, porque em 1963, depois de um plebiscito, a maior parte da população brasileira votou que o Brasil deveria voltar a ser presidencialista. Então, João Goulart volta a ter poder. As propostas de João Goulart eram um plano trienal e reformas de base. Ele queria modernizar o capitalismo, fazer mudanças econômicas, mas também mudanças sociais. Queria que os pobres não tivessem que pagar pelos problemas econômicos que o Brasil estava enfrentando. Ele propunha uma reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma universitária, uma reforma fiscal, e também ele queria que todas as pessoas, independente de serem alfabetizadas ou não, tivessem direito de voto. Isso fez com que seus opositores acusassem ele de comunista, justamente para tirar a moral dele.
No dia 13 de março de 1964, o João Goulart fez um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele anunciou que as reformas de base começariam. Isso assustou muitos políticos de oposição à elite e os militares. 6 dias depois, foi, foi, grande, foi feita uma grande marcha com 500.000 de pessoas, chamando Marcha da Família com Deus pela Liberdade, na qual a população pedia pela intervenção militar. Falavam que eles estavam com medo do Brasil virar Cuba, que eles estavam com medo do comunismo e queriam que os militares tirassem o João Goulart do poder. No dia 28 de março, houve uma revolta dentro dos militares, onde os militares de baixa patente fizeram uma manifestação, na qual eles pediam melhores condições de trabalho e prestavam seu apoio às reformas de base. Por isso, ser contra a hierarquia e a obediência do exército, queriam que esses militares fossem castigados, mas João Goulart pediu a clemência, pediu com que eles não fossem castigados. E 2 dias depois, um movimento foi feito por sargentos e ele foi com os próprios fuzileiros que tinham se revelado e os cumprimentou. O exército achou aquilo uma ousadia. E no dia seguinte, 31 de março, começou o golpe que deu início à ditadura militar, liderado pelo general Olímpio Mourão Filho, que também participou do golpe que deu início à Era Vargas. Várias tropas saem da cidade de Juiz de Fora, que faz divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, com direção ao Rio de Janeiro, para tirar o presidente do poder. Nisso, João Goulart vai até Brasília para pedir o apoio do Congresso e avisar o golpe de Estado que estava em andamento no Brasil. O Congresso fala que apoiava o golpe de Estado e que João Goulart teria que aceitar, porque se não aceitasse, os Estados Unidos já estava com patrulhas para desembarcar no Brasil para tirar ele do poder à força, e começaria uma guerra civil. Assim, sem escolha, João Goulart sai do poder e dá início à ditadura militar. Ditadura militar, crescimento da atividade industrial e fatores que levaram à queda da ditadura. A ditadura militar no Brasil, 1974 a 1985. O país passou por um processo de industrialização significativo na região sudeste. Na primeira fase, entre 1964 e 1967, o Brasil enfrentava uma economia fragilizada por conta do endividamento externo deixado por Juscelino Kubitschek. Em 1968, se iniciou o período do milagre econômico. Nesse período, o PIB cresceu taxas médias superiores a 10% ao ano, impulsionado por investimentos estatais em infraestrutura e indústria base, como siderurgia e petroquímica. Algumas obras, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a ponte do rio Niterói, simbolizaram esse desenvolvimento. Porém, a crise do petróleo em 1963 impactou negativamente a economia brasileira, aumentando os custos da importação e reduzindo o crescimento. O país acumulou uma dívida externa significativa e essa inflação começou a subir. Mas esse milagre econômico também teve um lado ruim. Apesar do aumento do PIB durante o período, que em 1973 atingiu uma marca de recorde de aumento de 14%, e a queda da inflação no país caiu de 25% para 15%. O lado ruim é o fato que o crescimento ter sido muito bom para empresários e era ruim para os trabalhadores.
Para que o plano de crescimento funcionasse, os militares resolveram conter salários, mudando a fórmula que previa o reajuste da remuneração pela inflação, o que levou perdas reais para os trabalhadores. Além disso, a adoção dessa medida só foi possível através do aparato repressivo do regime sobre os sindicatos, como a distribuição dos resultados do crescimento econômico foi bastante desigual. A concentração de renda também aumentou muito nesse período, fazendo com que a desigualdade conhecesse níveis nunca vistos antes. Na crista do ciclo do crescimento, a economia brasileira ficou dependente de empréstimos estrangeiros, passou a enfrentar certa dificuldade. Quando uma forte crise econômica abalou o cenário internacional, o choque do petróleo. A ideia inicial era de que o país ficasse independente da importação de energia e começasse a gerar renda com sua produção própria. Essa renda seria utilizada para saldar a dívida externa. O plano deles, entretanto, não contava com a retração das maiores economias que, em determinado momento, chegaram a cobrar a fatura. A crise se prolongou mais do que o governo imaginava. Além disso, a movimentação popular permitiu que a conquista do direito para eleger governador em 1982. Entre 1983 e 1984, a população brasileira engajou-se na campanha das diretas. Porém, infelizmente, a campanha fracassou e as eleições indiretas foram mantidas. Em 1985, com as eleições de Tancredo Neves, o Brasil deu início a um novo período democrático. José Sarney. Com o fim da ditadura militar, ela acabou justamente com a eleição indireta do Tancredo Neves, mas poucos meses antes dele tomar a posse, ele teve problemas de saúde seríssimos e acabou falecendo. Então quem toma o poder é o vice José Sarney. O Sarney vinha do partido Arena, que depois que se tornou outro partido. Ele retomou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, legalizou todos os partidos. Quando Sarney chega ao poder, o Brasil estava totalmente quebrado, um país com muita inflação, mais de 100 milhões de dólares de dívida externa, e o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Para tentar salvar o Brasil, ele fez um plano econômico chamado Plano Cruzado. A ideia era simples no papel: parar a inflação de uma vez. Para isso, eles trocaram a moeda do país. O dinheiro que antes se chamava cruzeiro passou a se chamar cruzado. Cada cruzado valia 1.000 cruzeiros. Além disso, o governo congelou os preços e salários, ou seja, ninguém podia aumentar o preço das coisas nem pedir aumento do salário. Eles também criaram uma regra que dizia que se a inflação chegasse a 20%, o salário aumentaria automaticamente. Isso era chamado de gatilho salarial. No começo, o plano deu certo. Os preços pararam de subir, o povo ficou animado e o governo ficou popular. Só que isso não durou muito pouco, porque como os preços não podiam subir, as pessoas do comércio estavam perdendo dinheiro. Eles não tinham mais lucro. Muitos estabelecimentos pararam de vender alguns produtos. Logo a inflação voltou e ele fez o Plano Cruzado 2, que foi basicamente reajustar os preços e tarifas daquela tabela. Ele também aumentou os impostos para aumentar a arrecadação do governo, e ele também criou o gatilho salarial, que quando a inflação subisse uma quantidade, acionava o gatilho salarial, e o salário de todo mundo aumentava 20%. Mas a inflação
Mas a inflação também estava acontecendo um pequeno problema que a inflação não estava crescendo só por isso, mas também crescendo pelos reajustes preventivos que as pessoas faziam. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro de 10 parcelas de 1.000. Cada parcela deveria ter o mesmo valor, mas o vendedor do carro diz não, primeira parcela vai ser 1.000 e a segunda vai ser R$ 2.000, a terceira vai ser 3. Aí faziam esses ajustes, imaginando que a inflação iria aumentar. Faziam com que criassem. Isso fazia com que criasse mais inflação, o que fez com que a inflação chegasse em um nível descontrolado. Sarney, tem, Sarney também tentou conter a inflação com outros dois planos. O plano Blasser, que começou em junho de 1987, sob a coordenação do ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira. As principais medidas incluíam o congelamento de preços e salários por 90 dias, a tentativa de um ajuste fiscal com cortes nos gastos públicos, desvalorização do cruzeiro para estimular as exportações. Além disso, o plano previa uma indexação parcial da economia, com reajuste baseado em uma inflação média, o que acabou dando certo de início, mas esses efeitos foram temporários. 2 anos depois, a inflação voltou a crescer. Inventaram um plano verão, elaborado pelo ministro Maisson da Nobrega, com o país já em um estado de hiperinflação. O plano tinha como destaque a criação de uma nova moeda que se chamava Cruzeiro Novo. Substituiu o cruzado na proporção de 1.000 para 1. Foram também implementadas medidas como o congelamento de preços e salários e também o fim da indexação automotiva, que era quando a inflação subia muito e o salário mínimo subia 20%, e uma tentativa de controle de déficit público, que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Eles controlam por meio do aumento dos impostos, cortes de súbditos. Assim como o plano Blasser, o plano Verão teve impacto inicial e a inflação foi controlada por alguns meses, mas logo voltou a níveis elevados. Anos 90. Os anos 90 foram um período bem agitado na história do Brasil, com muitos altos e baixos, principalmente na política e na economia. Logo no começo da década, o país enfrentou uma grande crise política com o impeachment do então presidente Fernando Collor em 1992. Ele foi acusado de corrupção e acabou sendo o primeiro presidente eleito pelo povo a sofrer impeachment no Brasil. Isso abalou bastante a confiança da população nos políticos. Na economia, o grande destaque foi o Plano Real, lançado em 1994, já no governo de Itamar Franco e com Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Esse plano foi super importante porque se conseguiu controlar a hiperinflação, que era um problemão na época. Os preços mudavam todo dia, a criação da moeda real trouxe mais estabilidade e poder de compra para os brasileiros. Outro ponto marcante foi a abertura da economia. O Brasil começou a se abrir mais para o comércio internacional, diminuindo barreiras de importação e tentando se modernizar. Isso trouxe vários produtos novos para o mercado e incentivou a concorrência, mas também teve o lado ruim. Muitas indústrias nacionais não conseguiam competir com os produtos estrangeiros e acabaram fechando.
Alguns pontos positivos foram o controle da inflação com o plano real, estabilidade econômica, maior acesso a produtos importados, modernização de setores da economia. E pontos negativos foi que acabou gerando muito desemprego em setores industriais por conta da concorrência externa. Teve muito crescimento da desigualdade social. Acabou, acabou que pela corrupção e teve uma crise de confiança na política. E também o Brasil também começou a ter maior dependência do capital estrangeiro. Enfim, os anos 90 foram uma época de grandes transformações. Anos 2000 e o comércio internacional. Durante os anos 2000, o Brasil passou por transformações significativas em sua política externa, em sua inserção no comércio internacional. Um dos marcos mais importantes nesse período foi a intensificação das relações comerciais com a China, que se consolidou como um dos principais parceiros econômicos do país. Com a exceção do governo Lula, de 2003 a 2010, o Brasil buscou diversificar seus parceiros comerciais, reduzindo sua dependência dos Estados Unidos e da União Europeia. A estratégia de política externa ativa e altiva privilegiou a amplificação dos laços com países em desenvolvimento, especialmente os da Ásia, África e América Latina. Nesse contexto, a China, que vinha crescendo aceleradamente e aumentando sua demanda, tornou-se um parceiro estratégico do Brasil. O Brasil, com sua vasta produção de soja, minério de ferro e petróleo, passou a exportar grandes volumes desses produtos para atender às necessidades da economia chinesa. Em contrapartida, aumentaram as importações de produtos industrializados chineses, como eletrônicos, máquinas e têxteis. O ano de 2009 marcou um ponto de virada. A China ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se a maior parceiro comercial do Brasil. Essa relação teve impactos profundos na balança comercial brasileira e na estrutura produtiva do país, gerando debate sobre a desindustrialização e a dependência de exportação de baixo valor agregado. Combate à Covid-19 e à economia brasileira. Quando a pandemia começou lá em 2020, tudo parou de repente. Empresas fecharam as portas, o comércio deu uma freada e muita gente perdeu o emprego. Foi um momento difícil e o governo teve que agir. Uma das principais medidas foi o auxílio emergencial, que ajudou milhões de brasileiros a manter um básico em casa. Isso também ajudou a movimentar um pouco a economia, já que pessoas continuaram a consumir. Além disso, o Banco Central abaixou os juros para tentar estimular investimentos e consumo. Ao tempo, bastante dificuldade, hospitais lotados e falta de vacina no começo e muita incerteza. As medidas de isolamento social também impactaram bastante os setores de turismo, eventos e bares, restaurantes. Com o avanço da vacinação, as coisas começaram a melhorar. A economia foi voltando aos poucos, mas muitos desafios. A inflação subiu, o desemprego ainda preocupava e muitas empresas pequenas não conseguiam se recuperar. O combate à Covid salvou vidas, mas acabou tendo um custo alto para a economia. Desindustrialização no Brasil. Começou a ganhar força lá nos anos 1980 e desde então tem sido um desafio constante. Tudo começou com uma baita crise econômica, conhecida como a crise da dívida externa. O país estava endividado com a inflação nas alturas e o governo mal conseguia investir em infraestrutura ou ajudar as indústrias a se modernizarem. Depois, nos anos 1990, o Brasil abriu mais a economia para o mercado internacional. Isso quer
dizer que os produtos de fora começaram a entrar com mais facilidade e baixos, os preços mais baixos. As indústrias brasileiras, que já estavam enfraquecidas, não conseguiam competir com a enxurrada de importados, principalmente aos vindos da China e de outros países asiáticos. Além disso, em vários momentos, o real ficou muito valorizado. Isso até parecia bom no dia a dia, porque dava mais poder de compra, mas atrapalhou bastante as exportações. Os produtos brasileiros ficaram caros lá fora e ao mesmo tempo ficou mais barato importar. Outro problema foi a falta de planejamento. O Brasil não teve a política industrial firme e de longo prazo. Faltou incentivo para a inovação, tecnologia e o apoio de indústrias para crescerem de forma sustentável. E para piorar, a economia brasileira começou a depender cada vez mais da exportação de produtos brutos, como soja, minério e petróleo, o que a gente chama de reprimarização. Enquanto isso, a indústria ficou de lado, perdendo espaço no PIB e no mercado de trabalho. Desconcentração industrial. A desconcentração industrial, antigamente, a maior parte das indústrias do Brasil estava concentrada principalmente na região sudeste, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas com o tempo isso começou a mudar. O que aconteceu foi que muitas empresas começaram a se mudar ou abrir filiais em outras regiões do país, como o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. Isso aconteceu por vários motivos, como o custo de vida e de produção mais baixo nessas áreas, incentivos fiscais oferecidos pelo governo, pelos governos locais e também a melhoria da infraestrutura, como estradas e a energia. Essa mudança foi muito importante porque ajudou a distribuir melhor os empregos e o desenvolvimento econômico pelo país, reduzindo um pouco as desigualdades regionais. Hoje é mais comum ver polos industriais em várias partes do Brasil, e não só no Sudeste. Então, em resumo, a desconcentração industrial significa que as indústrias estão mais espalhadas pelo território brasileiro, trazendo benefícios para outras regiões que antes tinham pouca atividade industrial. Um exemplo de uma empresa que coisou pelo Brasil foi a BRF, que é uma empresa de alimentos como carne. O Brasil e a guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e a China. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China foi iniciada oficialmente em 2018, durante o governo do Donald Trump, envolvendo imposição de tarifas e barreiras comerciais mútuas entre duas maiores economias do mundo. Esse conflito teve principalmente motivação o motivações, o desequilíbrio da balança comercial e disputas por propriedade intelectual e crescente influência tecnológica e geopolítica da China. O Brasil, embora não seja parte direta da disputa, acabou sendo afetado de diversas maneiras. Por um lado, a imposição de tarifas sobre produtos chineses pelos Estados Unidos abriu oportunidades como exportações para exportadores brasileiros, especialmente no setor agrícola. A soja, por exemplo, ganhou destaque, com a China reduzindo a compra do grão dos Estados Unidos, aumentou significativamente a demanda pelo produto brasileiro. Por outro lado, o Brasil também enfrentou desafios: a instabilidade dos mercados internacionais, a queda na confiança global e a desaceleração
da economia chinesa. Que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Afetaram negativamente setores como minérios e o petróleo. Além disso, o Brasil teve que lidar com pressões políticas e econômicas para alinhar-se com um dos lados do conflito, que exigiu habilidade diplomática. Obrigada pela atenção.